Olá pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Daniel Lafayette. Estou aqui gravando o meu quinto vídeo sobre operação de shopping center. O objetivo de hoje é falar um pouco sobre gestão. É um item aí que é muito importante para organizações, independentemente de ser com envolvimento de shopping center. Antes disso, eu gostaria primeiramente de agradecer aí a todas os feedbacks dos outros vídeos e das propostas de melhorias, seja para a gravação do vídeo, seja da parte técnica. Eu agradeço aí a todos aí pela participação e continuem colocando as suas observações e falando aí o que vocês acreditam ser o ideal ou questionando algum ponto, tá? Fiquem à vontade. Vamos falar um pouco hoje sobre gestão. A palavra gestão, uma definição bem simples, seria a capacidade de administrar ou gerenciar recursos, pessoas ou negócios, né? Então é um item bem importante que qualquer cargo gerencial ou de coordenação você precisa dessa capacidade, né? E é um item bem polêmico também, tem algumas estratégias. É interessante que cada pessoa tem uma forma de atuar, né? Ou seja, não existe uma coisa muito padronizada, não existe certo e errado nessa área de gestão, né? Essa área de gestão é uma área bem ampla, onde que existem formas diferentes de atuar, com equipes às vezes também diferentes e contém resultados diversos, né? Ou seja, não necessariamente existe um padrão para você atingir um resultado alto numa organização através de um certo modelo de gestão. Então você tem uma flexibilidade para você trabalhar de acordo com o que você acredita ser o melhor e você aos poucos vai ajustando esse seu método para atingir, né, metas e objetivos cada vez maiores. Primeiro, assim, a minha opinião sobre a parte de que gestor tem que ter uma habilidade específica, ou seja, não é para todos, né? Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu acho que a capacidade de gestão ela é aberta para todas as pessoas, ou seja, o que falta mesmo é qualificar as pessoas para que elas possam assumir cargo de gestão. E aí você dando essa qualificação, as pessoas têm sim capacidade de atuar e de poder entregar bons resultados, né? Eu acho que o grande problema é quando você coloca uma pessoa que às vezes não foi preparada para atuar nessa área, ela de repente estava muito voltada para a área técnica e de repente você coloca ela como uma coordenação de uma área, alguma coisa do tipo, e ela tem uma certa dificuldade para lidar ali no dia a dia, principalmente com a parte de pessoas, né? Ou seja, é um item que tem uma criticidade pelo fato de todos nós sermos diferentes e cada um expressa e reage a certas ações ou atitudes de uma forma, né? Então, assim, primeiro só deixando claro isso, eu acho que todas as pessoas têm capacidade para serem bons gestores. Enaltecer também, eu acho que é importante. Hoje, por exemplo, aqui no Rio, onde eu trabalho, a gente escuta muito bem de outros gestores que atuam nessa área de shopping centers. Eu fico feliz, particularmente, pelo fato de terem hoje grandes gestores nessa área, né? Tem uma turma aqui que trabalha aqui em outros shoppings da rede aqui, como o Zafenati, Luiz Terra, Michele. A gente escuta de outras pessoas que às vezes nem sempre estão totalmente vinculados ali no ramo de shopping center, mas a gente fica feliz pelo fato dos processos, da forma que eles estarem implementando, está dando sucesso, né? A gente tenta se espelhar, tenta buscar ver o que eles estão fazendo de bom também para trazer e às vezes implementar, incrementar o processo que a gente vem desenvolvendo aqui no shopping que eu trabalho. Não existe, como eu falei, uma receita de bolo, né? Então algumas coisas a gente implementa, dão certo, outras não, e a gente tem que fazer esses ajustes aí, buscando a melhoria. Vou falar um pouco sobre a minha formação, vamos chamar assim, como gestor, né? Eu tive, né, obviamente, um processo de coaching muito grande, né? Eu comecei com o Leonardo Vieira, que era um cara extremamente organizado. Ele tinha desde as suas pastas no computador, como as pastas de contratos, tudo muito bem organizado, né? Hoje, até a forma que eu estruturo as minhas pastas é muito parecido com a dele. O pessoal fica brincando aí, pô, para que tanto número nessas pastas aí, essa bagunça, só você que entende isso aí. Mas a importância, né, de você
ter suas informações ali bem detalhadas, bem especificadas, você precisar buscar um documento, buscar algum arquivo, você não precisar demandar um tempo monstruoso para localizar. Então, assim, o primeiro ganho que eu tive aí nesse primeiro contato com o Léo, eu já aprendi diversas coisas, mas assim, o item que eu tenho assim como primor que eu aprendi com ele foi essa parte, né? Se eu fosse começar a falar aqui que o Léo me ensinou, foi praticamente tudo, né? Desde lá o básico de rateio de energia, rateio de água, a parte técnica de como fazer uma gestão de uma terceirizada, é bem amplo, né? Mas assim, o principal item que eu consegui assimilar ou busco assimilar e implementar, ainda não estou ainda numa condição, num nível igual dele, mas aos poucos eu vou melhorando, é a parte organizacional. É um cara fantástico nessa área organizacional e é um espelho, né, para todas as pessoas aí que trabalham com ele. Uma outra pessoa que fez parte desse meu projeto, né, de coaching, né, foi o Adriano Laular, que, como diz, de inúmeras outras qualidades, a que mais me marcou foi a parte de ser honesto. O que é o ser honesto? Né? Você entregar aquilo que você fala, aquilo que você acredita, né? Então, ou seja, o que ele falava, ele entregava. Isso é uma coisa bem interessante porque passa confiança para as pessoas, né? Então, ou seja, a importância hoje de você ser honesto consigo mesmo e com as outras pessoas, né? Então, ele era uma pessoa também extremamente organizada, tinha todo um modelo de gestão, dar uma maior flexibilidade para as pessoas que trabalhavam com ele, tinha uma confiança enorme em toda a equipe, mas assim, o principal item que eu queria destacar do processo de gestão é a parte de honestidade, né? Ou seja, ele entregava aquilo que ele falava. Uma outra pessoa importante que veio na sequência foi o Renato Amaral. Essa pessoa, ele destacou o principal item, né, de destaque desse relacionamento dele de coaching foi a parte técnica, né? Ou seja, ele mostrou que por mais que o gestor ele tenha um conhecimento de administração, conhecimento de gerenciamento, é muito importante ele conhecer a base técnica. Né? E por coincidência ele também era um engenheiro eletricista como hoje eu sou, então foi muito interessante compartilhar das experiências técnicas que ele teve. E é uma pessoa extremamente criteriosa, uma pessoa extremamente técnica, tem uma bagagem gigante na área de manutenção. Então foi muito importante trabalhar com ele por esse período de um ano, onde eu pude aprender coisas que de repente eu não tinha acesso ali dentro do shopping center. Então é uma pessoa extremamente capaz e que conseguiu me transmitir esse conhecimento, né? Ou seja, muitas das vezes as pessoas têm o conhecimento, mas é difícil, né, de fazer essa transmissão, né, do que o outro entenda aquele linguajar ou aquela forma como você transmite o conhecimento, vamos chamar assim, né? Não é simples, não é fácil. Isso, seja professor, seja qualquer pessoa, não é uma coisa fácil de lidar. Um outro gestor importante que eu tive também foi o Jefferson Campos, que a sua principal característica que me marcou foi a parte de senso de urgência, né? Ou seja, o Jefferson às vezes tinha uns rompantes, mas uns rompantes interessantes. Ou seja, tem que fazer isso agora, é aquele momento, vamos parar o que tem que fazer, vamos lá e vamos resolver, tem que ser agora, não é para daqui a pouco, daqui a 5 minutos, daqui a 1 minuto, é agora, vamos lá, vamos fazer, vamos resolver. Então é uma pessoa também extremamente capacitada, que tinha uma bagagem técnica sensacional, tem uma bagagem técnica sensacional e que conseguiu, né, me mostrar a importância de ter, né, um senso de urgência bem apurado para a gente conseguir entregar a qualidade da operação como um todo, né, de uma maneira mais singela e mais prática. Então isso foi muito importante. Antes de todos esses 4 aí que eu citei, né, com características marcantes e importantes, eu tive, às vezes até por uma questão de as coisas não acontecerem na minha vida como eu tinha planejado lá quando eu tinha meus 18 anos, tive o prazer de trabalhar com meu pai no SEASA. E meu pai foi é uma pessoa na minha vida marcante e principalmente na parte de liderança, né? É uma pessoa referência, é uma pessoa que para mim, a que eu maior tive contato, que tem conhecimento da parte de liderança, então foi muito importante esse período que eu trabalhei com ele no SEASA, né? O SEASA, ele é um ambiente que você trabalha, lidar, né, com pessoas de baixo poder aquisitivo e com pessoas também de alto poder aquisitivo, então você tinha uma variação de
poder aquisitivo muito grande, ou seja, isso é importante você saber lidar com diferentes pessoas, né? E nessa empreitada do Ceasa foi muito importante o meu desenvolvimento, né? Ela teve pontos críticos, né? Eu trabalhei em todos os setores da empresa, então eu tive noção de o que é trabalhar no caixa, eu tive noção do que é ser um vendedor, tive noção do que é ser um entregador de mercadoria, eu tive noção do que é ser um comprador. E o mais importante desse processo que é o ensinamento dele básico, né? É de como você trata as pessoas, né? Eu acho que a parte de gestão é um item crítico aí, são a parte de pessoas. E ele tem uma capacidade gigantesca de lidar com pessoas, né? Ele consegue separar muito bem a parte de trabalho da parte de pessoal, apesar dessas áreas se tangenciais, ele consegue separar isso muito bem. E mesmo que a cobrança dele perante aos funcionários seja uma coisa forte, ele consegue traduzir isso num ambiente melhor, né? Ou seja através de brincadeira no momento propício, seja através de contando uma piada, seja através da forma como ele conduz o processo de uma maneira muito íntegra. Então ele me mostrou que a forma como você tem que lidar, seja com funcionário, seja com um lojista, seja com um comprador. Aos poucos eu fui aprendendo que você não precisa, né, ser uma pessoa muito, vamos colocar assim, pesada na forma de lidar para você conseguir atingir um resultado, né? Você tem que fazer com que a pessoa queira também atingir aquele resultado, que aquilo também seja benéfico para ele, né? Então, esse foi o principal ensinamento dele. No Ceasa foi um momento bem difícil que a gente estava vivendo, e ele me mostrou claramente, assim, até na parte de vendas, a importância, por exemplo, do pequeno comprador, né? Ou seja, tinha pessoas que compravam uma quantidade de produtos muito pequena, mas que eram extremamente importantes para a empresa. Então, o mesmo tratamento que ele dava para a pessoa que comprava 10, 20, 30 mil reais, ele dava para a pessoa que comprava 100 reais, né? E mostrava para mim que aquilo lá era importante, que aquela pessoa ali era mais fiel do que às vezes a outra pessoa que compra 30, 40 mil reais, que amanhã se essa pessoa não vier comprar aqui, isso aqui vai dar um desfalque grande aqui na parte de vendas, mas o pequeno é difícil dele mudar. O pequeno, quando ele tem um bom atendimento, ele tem uma boa interação, ele acaba voltando, né, aonde ele foi bem atendido. Então isso é muito importante. Ele mostrou o quanto isso influencia no resultado da empresa, né? Ou seja, é a forma como você trata as pessoas, e isso foi bem importante para o meu processo de treinamento. Então, antes de eu entrar no mercado de trabalho propriamente de shopping center, eu tive uma bagagem muito grande de como lidar com pessoas, né? Não é uma tarefa fácil, mas é uma coisa que todos nós precisamos aprender para poder lidar no dia a dia das organizações, né? E nesse meio de trabalho, né, principalmente do Ceasa, como foi um ambiente bem complicado, né, um ambiente bem adverso, onde a empresa já estava com algumas finanças complicadas, a gente não tinha quase crédito na praça, foi importante eu saber lidar com outras lojas, né, na parte de conseguir produtos para revender, ou seja, foi um desafio muito grande fazer aquisição de produtos para poder revender no Ceasa, às vezes para poder atender algum cliente, você sem crédito, sem dinheiro. Então foi toda uma forma de negociação, né? Ou seja, a capacidade de negociar envolve muito a capacidade de como lidar com as pessoas, né? Ou seja, como você ter credibilidade, às vezes, mesmo quando com a sua finança não está totalmente bem, né? Vamos colocar assim, bem estruturada. Então, foi extremamente importante esse período. E, pô, pai, agradeço aí com certeza por tudo que você tem feito. Com certeza, como eu disse, você é a pessoa que mais continua me inspirando a subir um degrau a cada dia. Pessoal, eu estava comentando aqui essa basicamente foi sobre a minha formação. O meu modelo de gestão hoje está longe de ser o modelo ideal, mas era só para mostrar como as pessoas estão ao nosso redor, elas podem influenciar no nosso modo de gestão, né? Ou seja,
por mais que o modo de gestão seja uma coisa intrínseca da pessoa, ou seja, ela que vai lidar, todo o contexto que ela está inserido vai influenciar na forma como ela vai atuar. Então é importante você ter pessoas ao seu redor que te deem suporte e te inspiram a fazer algo melhor, né? Ou seja, de buscar sempre promover o bem comum, né? Ou seja, as pessoas irão alcançar resultados através de programas de gestão que mostrem a importância dessas pessoas. A partir do momento que essas pessoas elas não se sintam valorizadas, elas não vão ter necessidade ou querer se esforçar para atingir uma meta que foi especificada, por exemplo, no cargo de nível gerencial. Elas vão se sentir distantes desse processo, então elas não vão se sentir motivadas ou estimuladas a participar desse processo. Hoje, como eu disse, o meu modelo de gestão está longe de ser um modelo ideal, né? Mas, como eu disse, todas essas pessoas que eu citei, elas influenciaram, né? E fizeram parte para que eu tentasse integrar e fazer um modelo de gestão que eu julgasse justo e que conseguisse atingir objetivos. A gente aos poucos está buscando melhorias e às vezes revendo alguns conceitos que às vezes não funcionaram, mas a base hoje que eu utilizo o primeiro item é a confiança, né? Eu acho que não tem jeito, a gente tem que confiar nas pessoas que estão na nossa equipe. Se tem alguma pessoa que você não confia, está na hora de fazer a substituição, porque a base número 1 para mim é confiança, né? Você tem que ter confiança nas pessoas que você gere e elas em você, né? Tem que ser uma coisa recíproca. O segundo passo é a parte de autonomia, né? Essas pessoas elas têm que ter autonomia para poder fazer bem seu trabalho e ter ali uma capacidade, uma margem de erro, né? Ou seja, de fazer ali tentativas às vezes que não vão ser produtivas, mas pelo menos ela está buscando algo melhor, né? Não simplesmente replicar o que vem dando certo. Às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar, a gente vai sentar, revisar e conduzir. Então, são itens que fazem a diferença, né? E por último, o índice é a capacidade de você se reconstruir ou de você mitigar os efeitos de um erro, né? Ou seja, essa capacidade de reconstrução ela é muito importante, né? Ou seja, como você lidar numa situação de erro, né? Ou seja, em vez de você ficar buscando culpados ou de tentar entender o que aconteceu, o primeiro ponto vamos resolver. Depois vamos sentar, vamos fazer ali uma montagem, um plano, entender o motivo daquele erro, se foi alguma falha de planejamento, se foi uma falha de execução e aprender para que nos próximos não aconteça esse tipo de coisa. Mas naquele momento não adianta ficar procurando culpado, não adianta ficar crucificando ninguém, perguntando de quem é a culpa, não vai resolver, concorda? Não vai ser produtivo. Então eu acredito que são esses 3 pilares aí que se baseiam, ainda faltam muitas coisas para a gente aprimorar aí nesse processo. A gente está longe de ser uma equipe com a gestão nível, vamos colocar assim, 100 ou elevado. Não, ainda não, a gente tem muito a desenvolver, mas a gente tem estímulos e desafios, né? Ou seja, o principal ponto de partida para melhorias é o desafio, né? A partir do momento que não tiver mais algum desafio, seja numa empresa, seja em alguma coisa que eu busco, é a hora de eu desligar e de eu sair desse projeto, vamos chamar assim. E através de desafios você tem estímulos para buscar se melhorar e se desenvolver, né? É importante, obviamente, a motivação é uma coisa bem intrínseca, né? Ou seja, cada pessoa é que precisa desenvolver a sua, mas os estímulos estão ao nosso redor, né? Ou seja, as pessoas com quem a gente interage, seja do nível superior, seja do nível de gestão nosso, elas influenciam diretamente na capacidade de motivação. Eu, particularmente, eu sou o pessoal até brinca, pô, você é um engenheiro elétrico, né? Bem ligado no 220, tem a velocidade de execução ou de buscar a execução muito eficaz e isso é importante, né? Ou seja, as coisas não podem ser muito morosas, a gente precisa, principalmente quem está na área operacional, precisa entregar
as coisas. Obviamente que não é entregar de qualquer jeito, não é fazer as coisas simplesmente para poder entregar e passar para a próxima, não é isso, né? Mas a velocidade ela impacta diretamente no nosso resultado. Então, hoje, como toda eu fiz na minha vida, eu sempre busco, né, melhorar. Esse curso de oratória que eu estou fazendo, estou aqui treinando agora, é uma das formas que eu encontrei para poder melhorar a minha performance de gestor. Tem outras coisas também que eu busco melhorar, né? Hoje eu estou focando aí no meu inglês para ver se melhora o nível, né, de eu falar inglês. Diariamente eu olho para trás, vejo as coisas que eu alcancei, seja na faculdade, seja no meu curso de graduação, de pós, né, graduação, e fico buscando ali elementos para eu conseguir dar novos passos, né? Eu acho que ninguém vive de passado e as coisas que eu conquistei são muito pequenas ainda, não está bem longe aí do que eu quero e de onde eu quero chegar, mas é um espaço para ver como você atingiu pequenas conquistas e o que você tem que fazer para atingir novas, né? Seria mais ou menos dessa forma, ou seja, o meu estímulo maior é olhar, por exemplo, e ver que eu recebi lá uma homenagem no passado e que o que eu fiz, da forma que eu fiz para conquistar, para chegar nela, eu vou replicar isso com outras coisas. Não necessariamente eu estou preocupado simplesmente em ter uma nova homenagem, mas sim no processo de como atingir um nível de excelência. Hoje, a parte das pessoas que estão vindo, né, ou seja, a nova geração que está sendo influenciada por esse modelo de gestão atual, é uma equipe muito diferenciada, né? Ou seja, a capacidade técnica das pessoas que estão vindo, né, que vão substituir pessoas como eu, como gestores, elas são muito mais desenvolvidas, né? São muito mais, seja na parte técnica, seja na parte de falar um inglês fluente. Então eu acredito que essa equipe só não pode esquecer da essência, né? Ou seja, que a essência são as pessoas, né? Nunca deixe de pensar na importância das pessoas dentro da organização. Sem pessoas você não consegue alcançar nada e sozinho também não, você depende do outro. Então sempre se coloque no lugar do outro, sempre tente ajudar aquele que está do seu lado, sem pensar em nível hierárquico, em capacidade técnica, em importância ou relevância da organização. Afinal de contas, todos nós temos o mesmo nível de importância para que o resultado seja atingido. Pessoal, basicamente era isso que eu queria falar sobre gestão. Desculpe aí, o vídeo ficou um pouco longo, não era esse o objetivo. Era só dar uma ideia de como foi o meu processo de formação de coach para auxiliar aí pessoas que estão começando, de repente, tentar priorizar o que é importante, né? E espero aí ter ajudado aí algum de vocês. Agradeço aí para quem está assistindo esse vídeo até o final e me coloco à disposição para poder rever alguma coisa que eu tenha dito, ou vocês quiserem colocar a sua experiência também como gestor. Isso é uma troca e espero aí o feedback de vocês, gente. Um abração, até o próximo vídeo. Até mais.